pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um módulo do curso de Teologia Rockman. Esse curso é ministrado aqui na igreja toda segunda-feira, a partir das 19 horas. Se você é nosso aluno, aproveite a aula de hoje. Se você não é, hoje a live está aberta para todo mundo. Experimente o curso também, quem sabe seja interessante para você, você possa se inscrever e a gente possa crescer aí no conhecimento da palavra. É uma experiência nova para a gente, né? Por causa desse momento, mas eu espero que seja algo interessante, né? Que a gente possa aproveitar como uma oportunidade para falar um pouco mais da palavra de Deus, para crescer na palavra de Deus e para que todo mundo, nesse momento de dificuldade, possa ser consolado por essa palavra que nos consola sempre. Nosso curso ele é realizado em módulos, a gente tem feito vários módulos, é um curso que a gente busca apresentar a palavra de uma maneira mais profunda para os alunos. O objetivo do curso não é pura e simplesmente um panorama bíblico, já que isso é algo de escola dominical, a gente busca um pouco mais do que isso. Mas também não é um curso tão profundo como os cursos de teologia, né, de bacharel de teologia. Mas é um curso que busca trazer uma base para que as pessoas possam se aprofundar na Bíblia, se aprofundar no seu ministério, se aprofundar no seu relacionamento com Deus. E eu espero que hoje, na aula de hoje, a gente possa cumprir esse objetivo. Esse curso, como eu disse, é feito em módulos. A gente hoje está começando um módulo, que é o módulo de Cartas Gerais e Hebreus. E esse módulo ele tem 4 aulas. Para os alunos é 4 aulas e uma prova, né? Então, nas próximas 4 aulas, nós vamos estar falando sobre as epístolas gerais, as cartas gerais. As cartas gerais, elas são basicamente as cartas que não foram escritas por Paulo. Mas não é isso que caracteriza as cartas gerais. O que caracteriza as cartas gerais é que elas foram escritas não para um destinatário específico, mas foram escritas para vários destinatários. No nosso curso, a gente chama de Cartas Gerais e Hebreus. Talvez alguns estudiosos considerem que Hebreus faz parte das cartas gerais, outros não. Para não entrar na polêmica, nós separamos Cartas Gerais e Hebreus, né? As cartas gerais seriam Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª de João e Judas. Hoje, o nosso objetivo hoje é falar um pouco sobre a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus é uma das cartas mais importantes do Novo Testamento. Talvez ela dê um link para tudo aquilo que foi dito no Antigo Testamento, ela resgata o Antigo Testamento, ela explica o Antigo Testamento. Então, é uma carta importantíssima para todo mundo que quer entender o Antigo Testamento e quer aprender a usar o Antigo Testamento num período de graça, que é esse período que a gente vive hoje. É uma carta que demorou para ser canonizada, ou seja, ser colocada na Bíblia, ser considerada inspirada, porque ela se distingue das outras cartas, porque ela não tem autor, ela não tem uma dedicatória, ela não tem os destinatários para quem foram escritos. Parece estranho, né? Porque o nome da carta é aos Hebreus, e você fala assim, como não tem destinatário? Ela é aos Hebreus. Só que na carta em si não diz que é para os hebreus. A gente infere que é para os hebreus pela mensagem que ela traz. Mas a carta em si não diz isso. É diferente, por exemplo, de outras cartas. Todas as cartas de Paulo começa dizendo: eu, Paulo, apóstolo de Cristo, a igreja de Coríntios. A próxima carta que nós vamos estudar, por exemplo, que é a carta de Tiago, Tiago começa dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Ou seja, todas as cartas, é claro o autor, quem é o autor, e apresenta para quem é escrita. A carta aos Hebreus não. A carta aos Hebreus
não tem isso. E por isso alguns autores, eles romantizam isso, espiritualizam, dizendo que dessa maneira é uma carta que é do próprio Deus, escrita para todos aqueles que têm um coração voltado para Ele, aberto para Ele e para as mensagens deles. E essa mensagem que Deus traz na carta aos Hebreus é o próprio Filho. O Filho é um mensageiro e o Filho é a mensagem. Jesus é a mensagem maior que Deus quer mostrar em todo o Novo Testamento, mas especificamente na carta aos Hebreus. Essa carta mostra o Filho de Deus e mostra ele em diversos ângulos. Mostra ele não só a sua obra, mas a sua pessoa. Ele busca isso. Alguns consideram a carta aos Hebreus também como um quinto evangelho, contando a história de Jesus depois da ascensão. O ministério de Jesus, depois que ele sobe aos céus, depois que ele está à direita do Pai como sumo sacerdote, e também conta essa história de Jesus num período pré-encarnado, antes de Jesus encarnar. Ou seja, dizendo que o Verbo, a segunda pessoa da Trindade, ela não teve um ministério restrito ao momento em que Jesus estava aqui em carne. O ministério dele começa desde a eternidade e vai até a eternidade como Salvador, como autor da nossa salvação. E a carta aos Hebreus busca explicitar isso de maneira clara. E talvez seja até uma continuação de João 17. João 17 fala a carta, a oração sacerdotal de Jesus, quando Jesus ora por todos nós, e a carta aos Hebreus talvez seja também uma extensão de João 17, mostrando Jesus como esse sumo sacerdote que intercede por nós em todo o tempo. A carta aos Hebreus ela é bem dividida em teologia, em doutrina e em advertência. E isso é algo que foge do padrão das outras cartas. Geralmente as outras cartas elas têm uma parte muito teológica e depois uma parte doutrinária. Por exemplo, a gente pega a carta aos Romanos, Paulo vem falando sobre a doutrina da graça, a doutrina da salvação, a doutrina da perdição universal, e a doutrina dos judeus, do relacionamento de Deus com os judeus, do capítulo 7 ao capítulo 10, ao capítulo 11, e no capítulo 12, Paulo começa a dizer, olha, tudo isso que vocês aprenderam, toda essa teologia que vocês aprenderam, ela precisa ser colocada em prática. E como você coloca isso em prática? E ele diz, portanto, ou seja, por causa disso tudo que vocês ouviram, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Então, e a partir dali, Paulo começa a isso tudo que vocês aprenderam. Então, teologia não é algo árido, só é algo árido se não passa a ser encarnado como vida, ser colocado em prática no dia a dia. Tem algumas partes na Bíblia que são só doutrina. Os alunos do Rockman sabem disso, nós terminamos de estudar sobre os livros poéticos, e os livros poéticos têm Provérbios. Provérbios é um livro que fala só sobre doutrina, só sobre como se portar, só como se relacionar, só como viver a vida de acordo com os preceitos que Deus tem nos colocado e tem nos dado. Essa carta aos Hebreus também, para que a gente possa entender essa carta, é preciso que a gente entenda o pano de fundo da carta. E fica difícil nela, né? Porque, como eu disse, a gente não tem autor, não tem destinatário, não tem o ano que foi escrito, com certeza, vamos falar sobre isso também. Mas a gente precisa entender o pano de fundo. Quando você estuda uma carta qualquer, você precisa ter ciência de quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, o momento que escreveu. Então, a carta aos Hebreus,
ela foi escrita e a gente precisa entender o pano de fundo do momento que foi escrito. E ela foi escrita provavelmente antes do ano 70. Por que os estudiosos dizem isso? Porque na Carta aos Hebreus não fala sobre a destruição do templo. E o templo foi destruído no ano 70, pelo general Tito. Então, quando a Carta aos Hebreus é escrita, quando o autor fala na Carta aos Hebreus, ele dá a ideia de que aqueles sacrifícios todos que ele conta estão acontecendo ainda. E acontecia onde? Acontecia no templo. Então essa carta ela foi escrita antes do ano 70, mas ela não foi escrita bem no começo da pregação do evangelho, porque a própria carta fala de crente de segunda geração, ou seja, de alguém que ouviu de alguém. Então o pessoal acredita que tenha sido escrita próximo ao ano 60. Tá? Então, qual o pano de fundo dessa carta? Né? Existiam dois panos de fundo e a gente vê isso na carta, e a gente precisa conhecer esse pano de fundo, senão a gente perde muito do que a carta tem para nos ensinar. Primeiro, um pano de fundo, que é o pano de fundo grego. Apesar do domínio político nessa época ser romano, o domínio cultural ainda era grego. Tanto que essa carta ela cita muito o Antigo Testamento, mas todas as citações do Antigo Testamento que ela faz da Septuaginta. Se você não conhece, se você não sabe, a Septuaginta foi a tradução do hebraico para o grego, feita 2 séculos antes de Cristo, 3 séculos antes de Cristo, pelo general Ptolomeu. Ele pediu alguns levitas para que fizessem essa tradução, uma vez que em Alexandria, local em que a tradução foi feita, existia uma comunidade judaica, e essa comunidade judaica ela não tinha mais acesso ao hebraico. Para não estender muito, o povo, quando voltou do exílio, dos 80 anos do exílio, eles voltaram sem falar hebraico, eles voltaram falando aramaico. E aí eles não tinham acesso mais ao hebraico. E aí alguns levitas, escribas, fizeram a tradução do hebraico para o grego. Essa tradução é chamada de Septuaginta, porque foram 72 escribas que fizeram essa tradução para o grego, e conta a lenda que as 72 traduções deram iguaizinhas, com todas as palavras, todas as letras, tudo certinho. Bom, então, essa Septuaginta era a Bíblia do pessoal que não falava hebraico. E essa Septuaginta é que é usada nas citações de Hebreus. Então, o autor de Hebreus, ele estava impregnado também com essa cultura, esse pensamento grego. Né? E como é que era esse pensamento grego? Desde Platão, 500 anos antes de Cristo, os gregos viviam obcecados pelo contraste entre o real e o irreal, o visível e o invisível. O que eles afirmavam? Eles afirmavam que tudo aqui que nós vemos são ideias daquilo que existe no mundo real. Eles diziam que, olha, existe um mundo real onde todas as coisas lá são realidades, e o que a gente vê aqui são coisas irreais, são coisas que não existem. Inclusive até a parte moral, a parte legal, eles diziam isso. Eles diziam que nós não possuímos uma lei real, uma lei moral, uma justiça genuína, porque essa justiça genuína está no mundo irreal, no mundo das ideias. Né? E que a nossa busca deve ser sair desse irreal para o mundo real. E só que os gregos, eles diziam que a gente fazia isso através da sabedoria, através do conhecimento. Isso é exatamente o que o autor da carta aos Hebreus anuncia. Ele diz assim, olha, vocês sempre buscaram sair das trevas.
e chegar à verdade, à luz da verdade. E ele diz assim, olha, Jesus Cristo pode te capacitar a chegar a essa verdade. Jesus é aquele que leva você a fazer isso, né? Jesus é aquele que traz o invisível, traz o invisível para o mundo que a gente vê aqui. Ele traz o eterno para o temporal. Ele traz a irrealidade para a nossa realidade. Isso que o autor da carta busca falar quando ele ataca esse pensamento, esse pano de fundo grego. Mas também existia um pano de fundo hebraico, dos hebreus, judaico, que falava o seguinte, o perigo de se aproximar muito de Deus. O relacionamento dos judeus com Deus era um relacionamento de medo, em que fazia-se então um acordo, um pacto, para ter acesso a Deus através da lei. Ou seja, o pecado interrompia o relacionamento com Deus e os sacrifícios abriam esse relacionamento com Deus. E o que a carta aos Hebreus vem mostrar é que Jesus, ele rasga o véu, ele abre esse acesso, ele abre esse caminho para o relacionamento direto com Deus. Então, resumindo, os gregos diziam, olha, a gente quer sair do caminho das sombras para a realidade. Os hebreus diziam, a gente quer um sacrifício perfeito. E o autor da carta diz assim, olha, Jesus é esse que tira a gente da sombra e leva para a verdadeira luz, para o caminho perfeito. Jesus é esse que é o sacrifício perfeito que nos aproxima, que nos leva a Deus. Qual seria a autoria, então, de Hebreus, né? Eu já vi que, inclusive, o Alexandre perguntou aqui no chat se a gente pode ter certeza da autoria da carta. Não dá para ter, né? A maioria, até pouco tempo, desde o começo, cria-se piamente que a carta era paulina. Por quê? Porque existe muito da teologia paulina na carta, falando sobre Deus, Jesus como Deus e como homem ao mesmo tempo, sobre a salvação, o modo como Paulo descreve algumas coisas também é muito forte em Hebreus, e o uso do Antigo Testamento, e também tem uma característica interessante. Existe uma frase em Abacuque que diz assim, o justo viverá pela fé. E essa frase aparece 4 vezes na Bíblia. Ela aparece em Abacuque, ela aparece em Gálatas, ela aparece em Romanos e aparece aonde? Hebreus, né? Então, por isso, muita gente achava, ou acha ainda, né? Muita gente, a maioria das pessoas acham que é Paulo aquele que escreve a carta. Mas só que o grego de Hebreu é totalmente diferente do grego de Paulo. O grego de Hebreus é um grego superior, é um grego, é como se fosse um poeta que estivesse escrevendo, é um grego mais chegado à filosofia, às artes, do que o grego que Paulo usa nas suas outras cartas. Alguns dizem assim, não, Paulo escreveu em hebraico e Lucas traduziu para o grego. Mas também tem outras coisas que fogem disso. Alguns dizem que foram escritas por alguns cristãos da Alexandria, por causa do grego superior com o que é escrito. Mas também existem algumas falhas nisso aí. Outros nomes, Apolo, Barnabé, Áquila e Priscila, vários nomes são dados, né? O próprio Lucas, para que possa constar como autor da carta. Mas todos eles têm o seu senão. Na nossa apostila tem 2 páginas, se você é um aluno, página 20 e 21, que fala sobre argumentos contrários e favoráveis a cada um desses autores. Barnabé, Apolo, Lucas, Paulo e vários outros, né? É interessante dar uma olhada.
Se bem que, com tanto tempo de história e ninguém sabe, e a carta continua nos abençoando, não é a gente saber quem foi que escreveu também que vai fazer alguma diferença. Não é isso? A data, o destinatário e o objetivo dessa carta aí. Como eu disse, provavelmente foi escrita entre o ano 60, perto do ano 60, né? Porque os destinatários, já que na carta não está dizendo que é os hebreus, por que a gente sabe que é os hebreus? Porque a fala é para os hebreus, a mensagem é para os hebreus, os exemplos são para os hebreus, abordando todo aquele ritual que os hebreus usavam no templo. Então, logicamente, é escrito para alguém que conhecia aquilo ali. É escrito por alguém que conhecia, para alguém que conhecia todo aquele ritual que claramente só podia ser os judeus, né? Pode ter sido escrito talvez para os judeus cristãos em Jerusalém ou cidades vizinhas, mas é difícil que tenha sido escrito para esses, porque Paulo fala, desculpa, ato falho, o autor da carta fala que a igreja, essa igreja, ela está ajudando outras, e a gente sabe pelo livro de Atos que a igreja de Jerusalém passava por uma dificuldade muito grande financeira e não estava conseguindo ajudar ninguém, muito pelo contrário, estavam precisando ser ajudados. Alguns dizem que talvez seja para os cristãos judeus de Alexandria, né, os helênicos. Alexandria é uma cidade do Egito, e alguns acham que talvez seja uma pequena congregação em Roma, baseado no finalzinho da carta, lá em capítulo 13, onde o autor diz assim: os da Itália te saúdam. E aí alguns dizem que os da Itália é porque tem algumas pessoas da Itália junto com ele, outros dizem que é os da Itália porque ele está escrevendo da Itália, mas a maioria acha que ele está escrevendo para o pessoal da Itália, que é uma comunidade judaica que está lá em Roma, né? E o tema? Qual é o tema disso aí? Qual é o objetivo dessa carta? Essa carta é escrita basicamente pelo seguinte: os judeus tinham se convertido ao cristianismo, tinham abandonado todos aqueles rituais, toda a lei, e a partir daí começou a perseguição da igreja. E muitos estavam voltando para o judaísmo. Muitos não só estavam voltando para o judaísmo, mas estavam fazendo um tipo de miscigenação de religiões, né? Eles queriam ficar com Cristo, mas queriam também continuar com todas aquelas práticas judaicas de sacrifícios, de oblações, né? de ritual, aquela prática ritualista. E o objetivo da carta, então, é advertir esses cristãos para que eles não retornassem ao judaísmo, nem que fizessem do cristianismo uma seita judaica. Porque alguns acreditavam que o judaísmo, que o cristianismo era simplesmente mais uma seita judaica, assim como tinha os fariseus, os saduceus, os zelotes, tinha também os cristãos, que eram uma seita dentro do judaísmo. E o autor da carta vem mostrar que, cara, Jesus é superior a tudo isso. Por isso que na carta ele diz que Jesus é superior aos anjos, é superior a José, é superior a Moisés, é superior a Arão, é superior... Ele vem mostrando que Jesus é superior a todos esses personagens e a todos os rituais que eram realizados no Antigo Testamento, né? Então, para que a gente precisa estudar essa carta? A gente precisa estudar essa carta, primeiro, porque ela nos ajuda a notar a diferença entre o cristianismo e o judaísmo, né? O cristianismo não é uma continuação do judaísmo. O cristianismo é uma nova aliança, é uma ruptura com tudo aquilo que era antes. E ele vem dizer na carta dele que o judaísmo era apenas sombra do que viria. Talvez até falando para os judeus
helênicos, aqueles que estavam ligados à filosofia platônica. Olha, tudo isso, todos esses rituais são sombra daquilo que viria, daquilo que é perfeito, daquilo que é Jesus. Estudar essa carta também porque ela nos ajuda a entender o duplo ministério de Jesus. Jesus como Filho de Deus, eterno, e como homem sofredor. Esse duplo ministério, essa característica de Jesus, essa característica teantrópica de Jesus. Teantrópica, theos, Deus, antropos, homem, ser humano. Então, essa característica em que em Jesus, existem as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, sem se misturarem, sem uma interferir na outra. Então, o autor da carta quer também trazer isso à tona. Também estudar a carta para nos fazer entender um pouco do Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento, às vezes, tem passagens que para a gente são tão difíceis e que o autor pega a passagem e esmiuça de uma maneira que a gente fala, cara, então é isso que no Antigo Testamento queria dizer, né? Então é interessante para isso também. E também para que a gente possa entender um pouco mais dessa carta, junto com Romanos, nos ajuda a entender pecado, culpa, expiação e perdão de Cristo. Né? Então, essa é a introdução que a gente queria fazer da carta. Né? Não sei se tem alguma pergunta aqui no chat. Não, acho que não, né? O Edson perguntou como é que ele consegue a apostila do curso. Olha, a apostila do curso, como o curso é um curso pago, a gente não pode disponibilizar em PDF, eu vi aqui, né? Aí teria que realmente, para quem quer a apostila, a gente só consegue mesmo o aluno pagando o módulo, que é o valor de R$80, tá? O curso é um curso que não é da PIB, a gente dá o curso aqui, oferece o curso aqui, ministra o curso aqui, mas o curso não é da PIB, então a gente não pode pegar o material, que também não é nosso, né? E a gente não pode disponibilizar em PDF, tá? Antes de eu começar na a gente começar a analisar o livro em si, né? Depois dessa introdução, eu queria informar que a gente vai fazer um período de talvez 45, 50 minutos de curso. A gente vai dar uma pausa para que você possa fazer um lanche, você possa tomar um café, e aí depois a gente torna no nosso curso, tá? Outra coisa é que se você tem uma Bíblia, eu te aconselho a usar a Bíblia assim, de papel, onde você pode riscar, anotar, fazer uma seta, pintar, botar do lado glória a Deus, aleluia, porque é muito mais fácil para você depois estudar aquilo que está sendo dito, né? Se você não tem, tudo bem, dá um smartphone aí, eu acho que é interessante. Mas se você pode ter uma Bíblia na mão, uma Bíblia sua, essa aqui é do tempo de seminário, tem mais de 20 anos. Já mandei encadernar ela tem anotações aqui do tempo de seminário que às vezes eu estou lendo e falo, caramba, não é verdade, eu tinha esquecido isso, olha só que coisa maravilhosa. Então é legal ter uma Bíblia de papel para que você possa anotar aquilo que for mais interessante, né? Que você achar mais interessante aí no estudo. Espero que tenham coisas interessantes nesse estudo, né? É a nossa oração. E a gente vai fazer agora uma coisa que a gente não fez quando a gente começou, né? A gente não orou. Então a gente vai orar agora para que a gente vai começar então a estudar aí a palavra, né? De maneira mais direta. Vamos orar então. Senhor, nós queremos te pedir a tua direção para o estudo da tua palavra. Nós queremos aqui reconhecer, Senhor, que sem a iluminação do teu Espírito, nós não temos condições de falar sobre a tua palavra, nem entender a tua palavra. A palavra é tua, então que o teu Espírito possa direcionar essa palavra de maneira pessoal a cada um dos corações, Senhor, que estão ouvindo agora essa mensagem.
para que, Senhor, possa ser ministrado, não só preparando para o ministério pessoal que Tu tens para cada um de nós, mas também, Senhor, para o nosso relacionamento contigo, para o nosso crescimento em Ti, Senhor, e que nos motive também a passar por esse momento difícil que todos nós estamos passando. Abençoa-nos, Senhor, com o estudo da Tua Palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Pessoal, capítulo 1. O que chama atenção nesse capítulo 1, no começo do capítulo 1, é a beleza da construção. É uma forma de retórica totalmente alexandrina. Ele diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Isso aqui dá uma aula inteira, talvez até mais de uma aula, né? Porque você olha quantas afirmações o autor faz num espaço curto. Ele diz, olha, que Deus se revela, ele diz que ele se revela através do Filho, que esse Filho é herdeiro de todas as coisas, que esse Filho é o Criador do universo, que esse Filho é o resplendor da glória de Deus, que ele é a expressão exata do ser de Deus, que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, que ele é Salvador, purificador de pecado, que ele encerrou a obra, está sentado à direita do Pai e que ele é superior aos anjos. Olha quanta coisa para se falar em 4 versículos, né? Tão curtos. Primeiro aqui, né? Deus se revela. A ideia é de que o que nós sabemos de Deus é porque Deus se deixou revelar. Todos os grandes filósofos, Descartes, Kierkegaard, Barthes, né, Spinoza, todos esses dizem assim, é impossível conhecer Deus, a não ser que Deus se revele. Descartes, aquele que disse cogito ergo sum, penso logo existo, ele diz o seguinte, olha, a gente só conhece Deus porque Deus colocou na nossa mente algo dele, algo da expressão divina. Essa necessidade de buscar Deus, de conhecer Deus, senão nós não conhecíamos Deus. O salmista diz, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos. Ou seja, Deus, ele resolveu se revelar ao homem. Senão o homem nunca entenderia Deus. Então a primeira coisa que esse texto diz para a gente é que Deus se revela. E ele valoriza a revelação do passado, mas ele aponta que essa revelação do passado, ela era imperfeita. A revelação no Antigo Testamento, o autor diz que era progressiva, ou seja, aos poucos, era parcial e fragmentada. Em Jesus, diferentemente, essa revelação ela é definitiva, total e completa. Jesus é a expressão exata da divindade, a expressão exata de Deus. A segunda coisa que ele diz aqui é que esse Jesus é herdeiro. Cara, isso é maravilhoso pra gente, sabe por quê? Porque Jesus é herdeiro de todas as coisas. Tudo que Jesus tem, tudo que existe, Jesus é herdeiro. E aí eu lembro que lá em Romanos, no capítulo 8, verso 17, Paulo diz que nós somos co-herdeiro com Cristo. Ou seja, eu também sou. E você, se você é crente em Jesus, você também é co-herdeiro com Cristo. Isso diz para mim que, mesmo se eu não tenho uma casa, se eu não tenho um carro, se eu não tenho um terreno, mesmo aqueles que não têm nada, que espera um pouquinho. Espera um pouquinho que tudo isso vai ser nosso universo. O universo é a nossa herança. E mais do que o universo, a presença de Deus é a nossa herança. Então nós somos co-herdeiros com Cristo, nós vamos receber tudo aquilo que
Jesus conquistou na cruz, é nosso por direito, e a gente já tem experimentado isso e vamos experimentar mais ainda no porvir. Outra coisa que diz aqui, ele é o resplendor da glória de Deus. Isso é interessante porque resplendor, a palavra no grego, significa brilho. Ele é o brilho da glória de Deus. Se a gente comparar Deus como sol, Jesus ele é o resplendor disso, ou seja, ele é aquilo que faz com que a presença de Deus esteja entre nós. É como se o próprio Deus estivesse aqui, sabe, nos aquecendo, gerando vida, dando luz. Jesus torna Deus para nós visíveis. Jesus, ele torna Deus para nós real. Jesus torna Deus para nós presente. Ele é o próprio Emanuel, ele é o Deus presente. Além disso, o texto também diz que ele é sustentador. Isso vai contra uma doutrina que existe chamada deísmo. O que o deísmo diz? O deísmo fala de Deus como um grande relojoeiro. Aquele que fez o relógio, deu corda no relógio e abandonou o relógio. Então, todas as coisas funcionam sem a presença de Deus. Né? Deus criou várias leis, leis da física, lei da eletromecânica, lei da gravidade, lei da aerodinâmica, várias leis Deus criou, e essas leis regem o universo sem precisar de Deus. O texto, o autor da carta aos Hebreus diz para a gente que isso é mentira. O autor da carta aos Hebreus diz para a gente que Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E todas as coisas não são só as coisas físicas, também as coisas físicas. Sabe? A lua está ali porque Deus, Jesus sustenta isso aí. A distância entre os astros acontece porque Jesus sustenta isso aí. Mas Jesus também sustenta o nosso equilíbrio. O nosso equilíbrio, a nossa alma. Jesus sustenta a nossa vida. Jesus sustenta as nossas relações. Jesus é o nosso sustentador. É aquele que nos mantém vivo, nos mantém em pé, nos mantém em um momento talvez de dificuldade como esse que a gente está passando. Jesus é o nosso sustentador. Mas diz mais o texto também. Diz que ele é purificador de pecados. E a carta aos Hebreus é magnífica nisso, porque ela mostra para a gente que todas as tentativas humanas de resolver o problema do pecado deram errado. Sabe, desde o começo, quando Adão e Eva pecaram e fizeram aquela vestimenta de parreiras, que era uma tentativa humana de resolver o problema do pecado, deu errado. A lei veio e a lei simplesmente apontava para Cristo, porque a lei não resolvia problema de pecado. O problema de pecado, ele só é resolvido através de Cristo. Cristo veio e resolveu, Cristo veio e nos purificou, Cristo veio e trouxe a salvação, Cristo veio e nos deu nova vida, Cristo veio e nos quebrou a inimizade que existia entre nós e Deus e nos deu um livre acesso a Deus. Tudo é por Cristo, tudo é através de Cristo. E, finalmente, esse texto diz que ele está sentado à destra do Pai. Isso dá a ideia de obra consumada. Jesus, ele está sentado à destra. A ideia de estar sentado é a ideia de obra consumada. Os anjos, sempre que aparecem ao redor do trono, eles estão em pé. Eles estão em pé, eles estão louvando, eles estão fazendo alguma coisa. A Bíblia diz que Jesus está sentado. Todos os textos dizem que Jesus está sentado. Minto, tem um texto que Jesus não está sentado. Está lá em Atos do capítulo 7, no final do capítulo 7 de Atos, que fala sobre a morte de Estevão. Diz que Estevão, quando olhou para o céu, olhou para o alto, viu o céu aberto e Jesus estava em pé à destra de Deus. O único momento que Jesus se levanta é para receber os seus. Ao contrário disso, Jesus está sentado, porque a obra foi completada, a obra foi feita.
Isso, irmãos, é maravilhoso, porque não só para a gente, mas também para o argumento que o autor de Hebreus quer trazer. Né? O contraste que ele quer trazer entre a obra de Jesus e todas as outras obras que os judeus realizavam. A partir do... Oi? Não, obrigado. A partir do verso 4, do verso 5, existe uma comparação entre Jesus e os anjos. Né? O verso 4, até o próprio verso 4, é uma declaração introdutória que prepara esse cenário para que o autor da carta vá dizer que Jesus é superior aos anjos. Começa uma seção principal em que mostra que Jesus é superior aos anjos. Para a gente aqui no século XXI, parece estranho. Parece estranho a gente começar falando sobre Jesus e os anjos. Mas naquela época não era tão estranho assim. Para os judeus, a ideia era a seguinte: Deus é o Criador, Deus como Criador, os anjos e os homens. E os anjos, eles eram intermediários entre Deus e os anjos. Tanto que a palavra anjo no hebraico é malaquim, que significa mensageiro. E no grego, a palavra também veio com esse significado, é a palavra angelos, que significa mensageiro também. Então, a ideia de que os anjos, eles faziam essa intermediação. E no judaísmo da época, isso era tão forte que alguns achavam que os anjos eram o mediador entre Deus e os homens. Por isso que Paulo bate forte, falando só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Porque existia essa tendência de acharem que os anjos eram esses mediadores. E aí Paulo, para contrastar isso, ele usa uma palavra que ele usa várias vezes na carta aos Hebreus, que é a palavra kratos, que significa superior. Mas não é superior, é superior, a palavra kratos significa superior no sentido de ser melhor em utilidade, melhor em dignidade. E aparece várias vezes nessa carta. Nessa época, o pessoal até adorava os anjos, né? Se você lembra lá na carta aos Colossenses, no capítulo 2, verso 18, Paulo diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. Então existia um culto dos anjos, os anjos eram cultuados. Né? E na comunidade lá de Qumran, do Mar Morto, os essênios, eles também tinham uma adoração, um relacionamento com os anjos, beirando a dizer que os anjos eram o corredentor da salvação. Tá? E aí Jesus, ele nesse texto aqui de Hebreus, capítulo 4, ele faz uma singularidade sobre essa pregação, né? A pregação de Jesus aqui quanto a essa mensagem. E ele diz que os anjos, eles foram criados um pouco menores do que Deus, né? E Jesus foi criado acima dos anjos, e por isso ele é superior aos anjos. E ele diz uma coisa interessante no verso 13, ele diz assim: ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés. E essa referência aqui do Salmo 110, verso 1, aparece 12 vezes no Novo Testamento e aparece 3 vezes em Hebreus. Não é à toa que ele usa esse texto, né?
E ele diz no verso 14 algo que eu queria que você gravasse. Ele diz assim, falando sobre os anjos: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. O que são os anjos? Os anjos são espíritos ministradores. No grego, a palavra ministradores é leutougernia, que vem a palavra liturgia. Ou seja, os anjos, eles participam da liturgia celestial. Os anjos, eles são os levitas no céu. E para que servem os anjos? Os anjos foram criados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. E quem vai herdar a salvação? Quem herda a salvação? Visto que o próprio autor da carta aos Hebreus diz mais na frente que Deus não socorre os anjos. Nós vamos herdar a salvação. Então os anjos, eles foram criados como ministro para nos servir, para trazer a mensagem de Deus a nós. E aí o autor fala sobre essa pregação, então, né? A partir do capítulo 2, a singularidade da pregação de Jesus. Né? A gente não consegue aqui fazer um estudo versículo por versículo de Hebreus. O nosso tempo não permite, né? Mas eu gostaria que a gente enfatizasse algumas coisas. E eu queria terminar essa primeira parte lendo esse comecinho do capítulo 2, que fala um pouquinho sobre a pregação, né? A singularidade dessa pregação. Diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então, o autor diz que a pregação da palavra, ela é singular. Ela é singular, primeiro, quanto à sua origem. A origem dela é Jesus. Não são especulações e conjecturas a respeito de Deus. Não, a pregação do Evangelho, a mensagem do Evangelho tem sua origem no próprio Deus, no próprio Jesus. A segunda coisa é quanto à transmissão. Ele diz que ela foi inicialmente pregada pelo Senhor, mas depois foi confirmada pelos que a ouviram. Ele fala aqui que só transmite quem conhece. E isso é interessante, porque ela começou com Jesus e depois ela foi seguida por aqueles que acompanhavam Jesus. Aqueles que ouviram Jesus. Aqueles que foram transformados por Jesus. A pregação da palavra, ela é realizada por aqueles que foram transformados por essa palavra. E por que isso é importante? Isso é importante porque no momento desse de crise, os olhos do mundo estão voltados para a igreja. Sabe? Os olhos do mundo estão voltados para o que a gente tem para falar. Sabe? Durante todo momento em que tudo está bem, as pessoas ouvem o seu próprio eu, as pessoas ouvem o que o mundo diz, mas no momento de crise, todas as atenções se voltam para quem tem a palavra de Deus. Essa palavra de Deus é que tem o poder de sustentar, porque tudo é sustentado pela palavra do seu poder, que tem o poder de sustentar as pessoas nesse momento. Por isso, todos se voltam para a igreja, todos se voltam para aquilo que eu e você temos a dizer. Porque eu e você temos a esperança que vem dessa palavra, que foi engendrada em nós, que gerou vida em nós, que nos transformou,
que nos restaurou, e pessoas precisam ser restauradas e fortalecidas por essa palavra. Então, quanto à transmissão, essa palavra é transmitida por mim e por você. Nós temos essa palavra hoje. E quanto à efetividade dessa palavra? Diz aqui que ela foi testemunhada através de sinais, prodígios e vários milagres. Sabe, sinais. Todos nós precisamos crer que a religião que a gente professa, o Deus que a gente professa, o cristianismo que a gente professa, é um cristianismo de milagres. O primeiro milagre acontece em nós, quando nós somos restaurados. Mas esse milagre, ele acontece o tempo todo. Deus é o Deus de milagres. E a gente prega isso, a gente diz isso, mas às vezes a gente tem dificuldade de viver isso. Deus é o Deus de milagre. Deus é o Deus que pode transformar todas as coisas. Diz aqui de sinais, fala de dons. Sabe, nós temos os dons, nós temos a capacitação dada pelo Espírito Santo para ministrar na vida de outras pessoas. Mas a maior efetividade dessa palavra, sabe qual é? É a mudança de vida. É a transformação de vida que essa palavra traz. Na peça que a igreja realizou no final do ano, tem uma fala da Thaís, da personagem da Thaís, que eu acho que entre todas as falas, e foi uma das falas mais impactantes, pelo menos para mim, que ela diz assim para aquele diretor chato. Ela diz assim: senhor diretor, eu fiquei pensando, eu nunca ouvi ninguém dizer: olha, o Big Bang mudou a minha vida. Eu era alguém que não respeitava minha esposa, não respeitava meus filhos, eu era alguém viciado em álcool, viciado em droga. Mas um dia eu parei e falei assim: não, você é materialista. Isso mudou a minha vida, eu me transformei numa pessoa melhor. Sabe, só quem transforma a gente em pessoas melhores é a palavra de Deus. Só quem nos transforma em alguém melhor, essa palavra encarnada de Deus, quando ela gera o próprio Filho de Deus em nós, a própria vida dele em nós. Isso faz toda a diferença. Amém? A gente vai dar um intervalo agora. Eu acho que a gente não vai conseguir terminar essa carta de Hebreus hoje, né? Eu acho, né? A gente começou o capítulo 2 agora. Mas a gente vai dar um intervalo de uns 10 minutos para você tomar uma água, tomar um café. A gente vai dar uma olhada aqui o quê? No chat, obrigado. No chat para a gente ver as perguntas que tem, aquelas que a gente sabe responder, claro, as que não souber responder eu vou fingir que não vi, né? E vida que segue, tá bom? Até já, pessoal. E aí, pessoal, voltando aqui para nossa live, cara, não sei para que eu abri para você fazer pergunta, né? Cada pergunta cabeluda que tem aqui, a gente vai tentar responder. Não muito profundamente, a gente não tem nem espaço para isso, né? Mas a gente vai tentar dar uma pincelada, e se vocês quiserem, depois vocês mandam pessoalmente para mim, que eu garanto para vocês que eu vou tentar responder, tá? Então vamos lá, primeiro aqui, da Raquel. Baseado em tudo que você falou, qual a diferença entre Jesus e Deus defendida pelos testemunhas de Jeová? Cara, que pergunta é essa, hein? Seguinte, os testemunhos de Jeová não acreditam que Jesus é Deus. Acredita que Jesus é um profeta, é um grande profeta, mas não acredita que Jesus é Deus. E a Bíblia diz claramente que Jesus é Deus. Jesus é o Filho. E aqui nessa carta diz várias vezes que ele é o Filho gerado. Às vezes a gente tem uma ideia, uma dificuldade de entender isso, porque a gente pensa assim, cara, então se ele é o Filho, teve uma época que ele não existiu, só que ele foi gerado na eternidade. E a ideia de que Deus sempre existiu trino, ele sempre existiu como Pai, Filho e Espírito Santo. Então Jesus foi gerado na eternidade. A gente tem uma ideia humana de que o Filho é mais novo do que o Pai, mas isso não acontece na divindade, porque
desde quando... Sabe desde quando que eu sou pai? Desde quando meu filho é filho. Porque a partir do momento que ele nasceu, eu passei a ser pai. Então, a ideia de ser gerado não significa que ele foi criado, né? E sim que ele é filho. Existe um relacionamento entre o pai e o filho, que é um relacionamento em que os dois têm o mesmo ser, a mesma essência, é o mesmo Deus. Né? É diferente do que os testemunhos de Jeová acreditam. Outra pergunta aqui, do Júlio César. Pastor, em questão a comparação dos homens com os anjos, na criação do homem recebemos a imagem e semelhança, e os anjos têm essa semelhança. Olha, os anjos, eles são seres espirituais, que eles foram criados por Deus, com inteligência, com poder. Existem vários textos que mostram isso, né? E eles têm também um juízo moral. Então, algumas características nossas, os anjos têm. Mas eles foram criados não para ter um relacionamento com Deus, eles foram criados para servir a Deus. Eles, não um relacionamento no sentido em que nós, os homens, a raça humana, fomos criados para ter um relacionamento com Deus. E os anjos foram criados como... Existe até uma casta de anjos. Eu peguei aqui, ó, eu tinha anotado para falar, mas eu achei que ia ser muito para a nossa lição. Mas, ó, tem os querubins, a própria palavra querubim significa guardar, e eles são guardiões da santidade de Deus. Tem alguns textos como Gênesis 3, 24, Gênesis 25, 10 e seguinte, que mostram isso. Tem outra casta de anjos que são os serafins. A palavra significa ardente. E esses serafins são aqueles que preparam a reconciliação entre o homem e Deus. Ele aparece, por exemplo, em Isaías 6, quando diz que os serafins eles tinham 6 asas, com 2 cobriam a boca, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o corpo. Então, são os serafins. E tem o arcanjo. Arcanjo, a palavra arque, significa principal, né? Tem o arqui-inimigo. Então, arcanjo é o principal dos anjos. Se é o principal dos anjos, só pode ter um, né? Arcanjo. E o arcanjo que existe é o Miguel, o arcanjo Miguel, que, segundo lá em Daniel 12, capítulo 1, verso 1, defende o povo de Deus. Ele tem essa função de defender o povo de Deus. Fala sobre ele também em 1 Tessalonicenses 4, 6. E é o Miguel, o arcanjo Miguel. A própria palavra Miguel significa quem é como Deus. Né? Quem é como Deus. Então, os anjos não foram criados à imagem e semelhança de Deus, assim como nós fomos, né? Da maneira como nós fomos. São seres poderosos, né? Até mais poderosos do que nós, mas não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Tem uma fala aqui da Célia. E os que estão ouvindo a palavra e sentindo não serem pessoas melhores, significa que a palavra está entrando vazia nos ouvidos? Olha, de duas uma, Célia. Ou porque não são melhor mesmo, sabe que não são, ou então porque são melhores, mas se a pessoa se sente melhor, a pessoa não está sendo melhor. Entendeu? Não, estranho isso, né? Mas é o seguinte, quanto mais próximo de Deus nós estivermos, mais a gente vai sentir que a gente não é tão bom quanto a gente pensa que é. Então, se em mim tem um sentimento de que eu não estou bom e que eu preciso melhorar, isso também vem de Deus. A Bíblia diz que é a tristeza de Deus, a tristeza que Deus coloca no meu coração quanto àquilo que eu sou e que eu preciso melhorar. Né? Então, não é porque eu não vejo em mim melhoras que significa que eu não estou melhorando, não. Geralmente é o contrário, né? Quanto mais eu estou próximo a Deus, mais eu vejo que eu preciso mudar, ser transformado por Deus. Rafael, Pastor Espírito, Hebreus 2:3, como escaparemos nós de negligenciarmos tão grande salvação?
o autor está falando sobre apostasia? Ainda não, ainda não. Ele vai falar de apostasia no capítulo 6. É um capítulo que a gente não deve chegar lá hoje, né? Para a tristeza de vocês, que eu sei que a maioria está esperando esse capítulo há tempo. Mas ele aqui está falando sobre desobediência, transgressão. Ele usa duas palavras para desobediência, que é parabases e paracolé, que significa, uma significa você desobedecer, simplesmente, e a outra significa você não dar ouvidos. E é essa que ele usa aqui, sabe? Tudo está apontando para aquilo e você não dá ouvido. E ele fala sobre o perigo disso, o perigo de você ser cauterizado, você ter a mente cauterizada pelo número de informações que você recebe que você não dá atenção. Porque a igreja, a gente falou da palavra aqui, né? A igreja, a palavra que a gente prega, nós somos o bom perfume de Cristo. E a palavra diz que para uns, para a vida, e para outros, para a morte. Porque a palavra que a gente prega, ela salva, mas ela também condena, né? Para aqueles que a recebem, ela salva. Para aqueles que não a recebem, ela os condena. Então, a palavra que nós pregamos, ela tem também esse significado. Então, o que o autor da carta aos Hebreus está dizendo aqui é que as pessoas não podem ter uma audição descuidada, não podem ser negligentes quanto àquilo que Deus está falando a eles. Por isso que ele diz para o pessoal prestar atenção, como vamos não ver tão grande salvação assim. Isso estava na cara deles, estava explícito, e eles estavam abrindo mão disso, certo? Bom, a gente pegou essas perguntas, talvez tenham mais, não dá para a gente ver todas, né? Então a gente vai continuar aqui da onde a gente parou. Então vamos lá. Capítulo 2, então, o autor da carta, ele é do capítulo do verso 5 em diante, ele começa a fazer comparações sobre aquilo que Deus faz ao filho do homem, não aos anjos, né? Então ele diz, porque não foi aos anjos que ele sujeitou o mundo, que há de vir, sobre o qual estamos falando, verso 5, né? E ele vem fazendo algumas comparações entre isso aí. No verso 10, que eu queria chamar a atenção aqui, no verso 10, ele diz assim, porque convinha que aquele que cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. E aí, vamos lá no verso 14, diz assim, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão, aquilo que eu falei. Pois por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelo pecado do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, se no capítulo 1 o autor apresenta Jesus como Deus, no capítulo 2 ele dá essa ênfase a Jesus como homem.
essa natureza única de Jesus, de ser Deus e ser homem ao mesmo tempo. O que os teólogos chamam de união hipostática, em que as duas unidades, né, tanto a divina quanto a humana, elas sobrevivem na pessoa de Cristo sem se misturarem, né? E aqui nesses textos que nós vimos, mostra que a morte ela foi vencida por um ser humano. Jesus precisava, como ser humano, vencer a morte. A primeira vez que aparece o nome dele é no verso 9 aí, Jesus. Antes aparece como filho. Aqui aparece o nome dele, o nome humano dele, Jesus Cristo, né? Porque a sua vitória, a vitória de Jesus é a vitória da humanidade sobre a morte. E eu queria chamar a atenção porque está no verso 10, né? No verso 10 diz que ele foi aperfeiçoado por meio do sofrimento. E parece que a palavra ele ser aperfeiçoado, como é que Jesus não era perfeito? A Bíblia diz que Jesus é perfeito, como é que ele pode ser aperfeiçoado? A palavra que é usada aqui é teleisai, que vem da palavra teléio, que significa perfeito no grego. Ela não dá a ideia de uma perfeição no sentido filosófico, no sentido moral, ou no sentido metafísico. Ela é usada, sabe quando? Quando um animal é considerado sem mancha para ir para um abatedouro. O animal é visto, é adequado para o sacrifício. Então, o que Jesus aqui aconteceu com Jesus é que ele foi visto como adequado para o sacrifício. Isso é sensacional, porque Jesus não só morreu a nossa morte, mas também ele sofreu o nosso sofrimento. Existe aquele hino que diz, nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. A gente nunca vai saber mesmo, porque Jesus já sofreu todos eles. Jesus já sofreu, e esse sofrimento dele traz como resultado prático um monte de coisas. Porque através do sofrimento ele se identifica com o homem. O sofrimento dele faz com que ele se identifique com o homem. Porque Deus não sofre, Deus não sente o que a gente sente, Deus não sente dor de barriga. Deus sabe todas as coisas, mas de maneira racional, mas Deus não sabe o que é passar por algumas dificuldades, algumas dores, algumas coisas que a gente passa, né? Aquela ideia grega de separação é diferente da ideia cristã de identidade de Deus com a gente. Porque a ideia grega era qual? De que Deus não pode se misturar com a matéria porque a matéria é má. Na ideia grega, Jesus nunca poderia encarnar. A ideia grega de criação, sabe como é que é? É assim, existe um Deus e esse Deus não pode criar porque a matéria é má. Então o que ele faz? Ele gera um Deus menor, que 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 gera um Deus de quinta, sexta categoria que eles chamavam de demiurgo. E esse Deus, demiurgo, é que cria todas as coisas. Porque o próprio Deus não podia criar. Jesus vem e quebra isso, dizendo que a ideia de Deus, a ideia do cristianismo, é que Deus veio à Terra. Deus veio aqui para poder usar, para poder sentir tudo aquilo que a gente sente. Porque ele se identifica com o homem e ele pode se simpatizar com o homem. Ou seja, ele pode sentir com o homem, ele pode sentir todas as limitações que nós sentimos, e isso só pode acontecer porque ele encarnou, né? Não aconteceria nunca de Deus saber algumas coisas que nós sentimos se ele não tivesse encarnado, se Jesus não tivesse encarnado. E porque ele tem simpatia, a Bíblia diz que ele pode socorrer aqueles que... socorrer a cada um de nós, né? A palavra socorrer aí é correr ao encontro, não é só ajudar, é vir ao encontro da nossa necessidade. Capítulo 3, no capítulo 3,
Jesus, o autor, ele mostra que Jesus é superior a Moisés. E quando fala Moisés, ele quer dizer a lei, porque por a cabeça dos judeus, Moisés e lei era quase a mesma coisa. E começa o capítulo 3 dizendo assim, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então, primeiro ele diz que existe uma vocação celestial para a gente, sabe? Essa vocação vem do céu e essa vocação é para o céu. A gente, nós somos chamados por Deus e somos chamados para Deus, né? É um chamamento celestial que a gente recebe. E ele diz o seguinte, ó, considere o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Aqui é o único lugar no Novo Testamento que Jesus é chamado de apóstolo. Talvez ele seja chamado, talvez também lá em João 17, 18, que ele diz assim, Pai, assim como tu me enviaste, eu os envio. Porque a palavra enviar, no grego, é stelo, apostelo. Então ele está dizendo, olha, eu sou apóstolo. Né? Em Atos 26, 15, quando Paulo ele vai falar com o rei Agripo, ele está falando com o rei Agripo, e ele está contando a experiência dele de conversão. E ele fala um negócio interessante, ele diz assim, e aí Jesus, ele me envia, ele me separa dos gentios para me enviar para os gentios. E ele usa uma expressão no grego que é assim, ego apostelo se, que eu te envio, é traduzido na nossa Bíblia. Mas literalmente significa assim, eu te faço apóstolo. Então a palavra apóstolo é a palavra enviado. Aqui diz que Jesus foi enviado do céu para nós. E ele é chamado de apóstolo e é chamado de sumo sacerdote. A palavra sacerdote, no latim, é pontifex, que às vezes o Papa usa, né? E literalmente significa construtor de pontes. Ou seja, Jesus é aquele que constrói uma ponte entre Deus e os homens. E para isso ele precisava ter um conhecimento, não só de Deus, mas também dos homens. Por isso ele precisava ser Deus e precisava ser homem ao mesmo tempo, para que o ministério dele de sumo sacerdote, de pontífice, podia ser realizado de maneira plena. Então, só resumindo esse capítulo 3, não dá para a gente ler, não dá para a gente acompanhar tudo, mas só resumindo ele, onde o autor diz que reside a superioridade de Jesus sobre Moisés. Primeiro que Jesus é filho, né? E Moisés é servo. Ele diz no verso 5, e Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia, exultação da esperança. Então, Moisés é servo, Jesus é filho. Moisés conheceu algo sobre Deus, Jesus é Deus. Moisés é transmissor da lei, Jesus é o dono de todas as coisas, é o dono da própria lei. É aquele que proclamou a lei. Mas tem um fato que salta aos olhos nesse capítulo, que mostra a superioridade de Jesus sobre Moisés. É que Moisés não levou o povo à terra prometida. E Jesus, ele completou a obra. Ele está sentado à direita de Deus Pai. Moisés disse, vão. Jesus diz, venham. Moisés, isso mostra que a lei não salva. Sabe, é interessante que depois de Moisés, se você estuda todo o Pentateuco, mostra que Moisés chega às portas de Jerusalém, mas não entra, às portas, de Canaã, mas não entra em Canaã. Quem entra em Canaã é Josué, que vem depois de Moisés. E você sabia que Josué é escrito igual Jesus?
a mesma escrita no hebraico, Josué e Jesus é a mesma escrita. O pessoal diz que Josué é um tipo de Jesus que leva o povo à terra prometida. E existe um simbolismo interessante nisso, porque Moisés, a lei, não leva à terra prometida, apresenta Jesus. E essa é a função da lei que o autor da carta aos Hebreus diz. A lei serve para nos apresentar algo que é melhor, que é Jesus, que é a graça. E ele usa isso como argumento. Depois, a partir do verso 7, ele começa a fazer outra exortação, né? E essa exortação que ele faz é baseada no próprio... em dois momentos de Moisés. Aqueles dois momentos, no primeiro em que Moisés, o povo está com sede no deserto, e Deus diz para Moisés, Moisés fala a rocha, e Moisés fala a rocha, e a água sai. E o segundo momento, que é lá em Meribá, em que o povo volta a sentir sede, e Moisés fica irritado, e Deus fala para Moisés, no primeiro momento Deus diz para Moisés bater na rocha. Moisés bate na rocha e sai água. E no segundo momento, Deus diz para Moisés, Moisés fala a rocha. E Moisés bate na rocha, sai água, mas por esse motivo, Moisés não entra na terra prometida. E as palavras provocação e tentação, que o autor usa aqui, né, no verso 8, que é tirado lá do Salmo 95, verso 11, são as palavras Massá e Meribá no hebraico, que referem-se a esses dois lugares, onde aconteceu essas duas coisas. Agora, olha o perigo de você não ouvir a palavra de Deus. Isso o autor tá chamando a atenção várias vezes. Moisés, no primeiro momento, Deus diz para Moisés, Moisés bate na rocha. Moisés bate na rocha e sai água. No segundo momento, Deus diz para Moisés, Moisés fala a rocha. Mas Moisés já tinha uma experiência. Moisés coloca a experiência acima da palavra de Deus. E sempre que a gente coloca a experiência acima da palavra de Deus, pode até funcionar, mas as coisas não dão muito certo. A Bíblia diz que é rebelião contra Deus, é tentação contra Deus. Então, esses dois momentos falam sobre isso. Tá? E o autor volta a fazer, então, uma exortação ao povo. Né? Como eu disse, o autor está sempre falando sobre teologia, doutrina e exortação. Capítulo 4, o autor vem falar que Jesus é maior do que José, até o próprio José. E ele usa, para afirmar isso, ele usa uma palavra que é a palavra repouso, que a ideia dos judeus era que a terra prometida era um local de repouso. Interessante que o autor usa essa palavra repouso, que é katapausis no grego, ele usa em três sentidos diferentes. Ele usa como na expressão assim, a paz de Deus, ou seja, repouse na paz de Deus, significando a própria terra prometida, e também significando o sétimo dia de descanso de Deus, a própria palavra sabá, shabá, no hebraico, que significa descanso. Né? Então ele usa um jogo de palavras interessante para falar sobre isso. E para quê? Para mostrar que, diferentemente de Josué, o descanso de Jesus ele é eterno. Josué levou o povo a uma terra de descanso, mas o povo não descansou. Muito pelo contrário. O povo guerreou e depois o povo precisou continuar guerreando para manter aquela terra. E até perdeu. No tempo em que o autor da carta aos Hebreus escreve essa carta para os Hebreus não tinham nada, não tinham terra. Né? Eles tinham perdido o domínio político das terras que eles tinham.
Finalzinho aí do capítulo 4, a partir do verso 11, ele começa a dizer, né? Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia seguindo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, junta e medulas e apta para discernir os pensamentos e propósitos de coração. E não há criatura que não seja manifesta. A palavra aqui no grego significa nua, pelada, sem roupa, despida, na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. O que o autor da Carta aos Hebreus está dizendo aqui é que essa palavra ela é viva, ela é penetrante, e não só isso, ela não vai fundo na gente, sabe, naquilo que a gente quer esconder, mas ela descortina isso. É interessante que a palavra aqui, que é usada para manifesta, ela no grego, ela é usada também, sabe para quê? Quando abria um animal no meio e as vísceras dele eram expostas. Essa era a ideia de que, sabe, tudo que tem dentro da gente é manifesto pela palavra. Né? Essa palavra que Paulo diz, olha, não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Esse poder dessa palavra. Né? Depois, no finalzinho do verso, então, capítulo do verso 14 ao 16, ele retorna ao tema do capítulo 2, que é o tema lá do sacerdócio. Né? E ele fala um negócio interessante no verso 14, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande, né, sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Penetrou o céu aqui contrasta com aquela ideia de penetrar o véu, né? Entrar na presença de Deus. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, mais uma vez, ele volta lá, a ideia do capítulo anterior, mostrando essa importância de Jesus ele se assemelhar a nós, para a nossa salvação. Capítulo 5 fala sobre a superioridade de Cristo em relação a Arão, em relação ao sacerdócio de Arão. Agora o autor ele começa a elaborar a doutrina que constitui, que vai contribuir para aquilo que ele quer mostrar de maneira particular do pensamento cristão, a doutrina do sumo sacerdócio de Cristo. A carta aos Hebreus, o foco maior é isso, a ideia de que Jesus é o sumo sacerdote perfeito. Né? E aí, a primeira coisa que ele afirma é que o sacerdote tem que ser retirado do meio dos homens. Os sacerdotes eram escolhidos do meio dos homens. A segunda coisa é que os sacerdotes, por ser falho, eles precisavam sacrificar por si mesmo. O que o sacerdote fazia? Ele chegava lá, antes dele entrar no Santo dos Santos, ele sacrificava por ele, para ele ter condições de entrar no Santo dos Santos para sacrificar por todo o povo. Né? Em terceiro lugar, o sacerdote precisava refazer esse sacrifício. Todo ano existia um momento em que o sacrifício precisava ser refeito, que era o dia da expiação. A gente vai falar um pouco disso mais para frente. E, em quarto lugar, ele diz que esse sacrifício do sacerdote era imperfeito. Ele não tinha poder de maneira total e completa,
restaurar o relacionamento de Deus com os homens. Do verso 11 ao verso 14, ele vem falar sobre a recusa dos hebreus, dos destinatários dessa carta, em crescer. É uma passagem que ele diz, olha, eu tenho que o tempo todo dar leite, vocês não crescem. Ele diz, verso 13, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança, mas o alimento sólido é para adulto, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que ele está dizendo aqui é que é necessário que eles cresçam para poder receber um alimento melhor. E é o que não tem acontecido. Eles continuam nos rudimentos anteriores, né? O que ele chama de nos primeiros rudimentos, né? Eles são, e o maior problema deles é porque eles são tardios a ouvir. Ou seja, é a mesma expressão lá do Salmo 40 que diz que precisa abrir os ouvidos para a palavra de Deus. Eles não têm os ouvidos abertos para a palavra de Deus. Então, eles são displicentes com aquilo que a palavra tem dito para ele. Tá? Então, vamos ao capítulo 6, então, que é o capítulo talvez mais problemático para alguns do livro de Hebreus. Né? Eu achei que a gente não ia... Né? Vamos ler até o verso 8 e a gente pensa um pouquinho sobre esse capítulo. Diz assim, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. O faremos se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo-o à ignomínia, porque a terra absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênçãos da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Bom, esse texto é um texto que tem sido discutido há anos, né? Desde que o texto é texto, está sendo discutido. A primeira interpretação desse texto é a interpretação arminiana, dos arminianos que acreditam que a salvação, os arminianos eles dão valor total ao homem poder escolher, ao livre-arbítrio, e dizem que a salvação ela pode ser conseguida e ela pode ser perdida, ou seja, você pode perder a salvação. Né? Só que tem um problema nesse texto, se a gente pensar assim, né, que fala sobre isso. Porque se você pode perder a salvação, o texto diz que é impossível que você seja salvo de novo. Então, o texto já começa dizendo, olha, é impossível para aqueles que foram salvos, vou fazer a leitura arminiana do texto, é impossível para aqueles que foram salvos serem salvos de novo. Então, se eu considerar que esse texto está falando sobre perda de salvação, eu vou ter que interpretar dessa forma. Olha, se alguém perde salvação, não pode ser salvo de novo. Né? É diferente do que o pessoal diz. Né? O pessoal diz que a tulipa é a flor que representa o calvinismo, porque tem as 5 pétalas e cada uma representa uma das primícias lá do calvinismo.
E o bem me quer, Margarida é a flor que representa o arminiano, porque é bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, então tá salvo, não tá salvo, tá salvo, não tá salvo. Esse texto aqui diz assim, olha, não existe isso. Se eu interpretar esse texto nessa visão arminiana, significa que se a pessoa é salva e perde a salvação, não é salvo mais. Então não dá, eu acho que é até perigoso para os arminianos usar esse texto para defender isso. Existe uma outra interpretação, que é a interpretação de Spurgeon. Spurgeon dizia que é hipótese, porque o texto não diz que diz assim, olha, é impossível para que se alguém que fez isso, e caiu, né? A palavra aqui que é usada cair no verso 6 é a palavra pareptosontas, que significa cair mesmo, que significa apostatar, abandonar a fé, né? Cair para o lado, literalmente o que significa. É impossível para essas pessoas, ou seja, o que Spurgeon diz é o seguinte, o que está dizendo aqui é de uma hipótese, né? Pode ser. E ele diz que no verso 9, quanto a vós outros, reforça essa ideia de hipótese. Eu gosto do Spurgeon, mas eu não gosto dessa interpretação, não. Né? E olha que o Spurgeon é o príncipe dos pregadores, né? Mas eu não... O que eu entendo, né, nessa pregação? Eu entendo que está falando aqui de alguém... Primeira coisa é que essa carta foi escrita para os judeus naquela época. Então, o que acontecia com o judeu? O cara saía do judaísmo, ia para o cristianismo, porque, pô, era legal, cara. É a moda da época agora é ser cristão. Então, pô, meu vizinho foi, meu pai foi, cara, tá todo mundo sendo cristão, todo mundo, pai, eu vou nessa também. Olha o perigo de ir na onda, né? E a gente sabe que isso acontece. Um monte de gente que está na igreja, mas está na igreja porque é a onda, né? Vem na onda. A gente ora para que essas pessoas tenham um encontro real com Cristo, né? E estão tendo, né? Toda semana aí vai se convertendo alguns, né? A gente está orando para que todos se convertam. E que venham mais também, né? Porque para ser impactado pela palavra. Mas naquela época, um monte de judeus abraçaram o cristianismo. Mas abraçaram só como uma experiência religiosa. Tiveram uma experiência religiosa. E nada mais do que isso. E aí começaram a pensar, cara, eu acho que eu fiz uma furada. Acho que eu entrei numa canoa furada. Porque, poxa, aqui não tem nada, lá não, lá tinha aquele ritual maneiro, sabe? Aquela coisa legal, matava lá o touro, pô, tinha o sangue, aí a gente se banhava, tinha um ritual, poxa, maneiro pra caramba, uma coisa legal. E aqui não tem nada disso, né? E muitos começam, na hora da perseguição, fica quem é crente, né? Quem não é crente, vaza, né? Então, se você quer saber quem é crente, persegue, né? Então, na hora da perseguição, o pessoal começou a voltar. O autor da carta, ele fala sobre isso. Pessoas que tiveram uma experiência religiosa, assim como Judas teve. Pô, Judas, tudo que está falando aqui, ó, Judas teve. Cara, Judas foi... Não diz aqui que ele, por exemplo, aqui, ó, foi iluminado. Cara, mais luz do que Judas teve na vida dele. Jesus era a luz do mundo, passava o dia com ele, dormia, acordava, comia, né? Provaram do dom celestial, cara, e ele não provou de tudo aquilo que Jesus fez. Se tornaram participantes do Espírito. Olha que aqui não diz que eles receberam o Espírito, né? Eles tornaram participantes. A palavra participante aqui é a mesma de ser companheiro, de andar junto. E Jesus diz isso. Quando Jesus entra naquela sala lá, depois da ressurreição, Jesus entra numa casa em que estão todos os discípulos, Jesus assopra o Espírito. E ali eles recebem o Espírito. Mas antes, lá em João 14, ele diz assim, o Espírito da verdade que está convosco e estará em vós.
Então o Espírito estava ali com eles, estava ali com Judas também, né? Mas isso não fez com que Judas fosse cristão. E todas essas frases apontam por uma experiência e não para a salvação. Eles foram expostos à luz, expostos a tudo, mas não se salvaram, não eram salvos, né? Eu prefiro acreditar que eles eram do time lá de 1 de João 2,19. 1 de João 2,19 diz assim: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, é o que aconteceu aqui. Muitos hebreus, muitos judeus dessa época, estavam se afastando, estavam voltando, porque não tinham tido uma experiência verdadeira de salvação com Jesus Cristo, né? E tanto é isso que, no verso 9, o autor diz assim: quanto a vocês, ou seja, quanto a vós outros, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores, pertencentes à salvação, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Então, existe uma palavra de esperança aqui nesse texto. E, no final, a partir do verso 13, ele fala basicamente da segurança dessa esperança. Do verso 13 ao verso 20, ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre... vamos ler, né? Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior a quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos de âncora da alma segura e firme e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Deus havia feito várias promessas a Abraão. Ele fez uma promessa a Abraão no capítulo 12 de Gênesis, ele fez uma promessa para Abraão no capítulo 17, ele fez uma promessa para Abraão no capítulo 18, mas no capítulo 22, quando Abraão vai entregar Isaque, ele faz essa promessa com juramento. E essa promessa, o autor da Carta aos Hebreus diz que é baseado em duas coisas imutáveis, que é a natureza de Deus e a palavra de Deus, o juramento de Deus. Duas coisas que não podem ser mudadas. E ele diz mais, ele diz que essa promessa, ela é âncora da nossa alma. Essa esperança, ela é âncora para nossas almas, porque ela nos leva para a presença do próprio Deus. Diz assim, o verso 19, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Sabe, essa esperança que a gente tem em Deus, essa esperança que a gente tem em Jesus, essa esperança, ela é âncora da nossa alma. Sabe, no momento, por exemplo, desse que a gente está passando, um momento de muita perturbação, um momento que a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, as pessoas não sabem se amanhã vão poder trabalhar, muita gente está que é profissional liberal, está sem trabalhar, não sabe se vai conseguir pagar as contas, muitas pessoas assustadas com o que vai acontecer. Num momento como esse, a Bíblia diz que a gente tem uma esperança que é âncora para a nossa alma, que sustenta a nossa alma.
E ela sustenta a nossa alma, sabe por quê? Porque ela nos leva além do véu. Ela nos leva à presença do próprio Deus. Ela nos leva a esse Deus que é o Deus grandioso, que é o Deus que nos ama, que é o Deus encarnado, que é o Deus que veio para nos levar ao Pai, veio para nos revelar o Pai de maneira total. Então, essa esperança que a gente tem é uma esperança que o mundo não entende. O pastor André costuma falar muito sobre aquela passagem de Tessalonicenses que nós não nos desesperamos como os outros, porque a gente tem uma esperança, né? E a gente tem essa esperança viva, que é a esperança, o conhecimento, o reconhecimento em Jesus Cristo. A gente vai tá terminando aqui o capítulo 6, e a gente vai parar por hoje, porque não vai dar para a gente terminar, né? Então a gente vai dar uma parada. Semana que vem a gente vai tentar terminar essa carta aos Hebreus e talvez começar, pelo menos fazer a introdução de Tiago, né? A gente vai, deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem alguma pergunta para que a gente possa responder rápido. Paz de Deus. Bom, não tem nada aqui que termine com interrogação, então acho que não tem nenhuma pergunta, né? Não, só comentários. Só comentários. Então tá bom. Então, pessoal, a gente está terminando aqui, né? Se você é aluno do Rockman, tô com saudade de você, né? Mas eu acredito que Deus tem um propósito para todas as coisas, e eu acredito que essa carta aos Hebreus, Deus queria que não só você que é aluno ouvisse dela, mas que também outras pessoas que estão aí na live com a gente, nos ouvindo, pudessem ouvir também dessa palavra grandiosa que a carta aos Hebreus traz para a gente, de conforto, de alívio e de direção até o trono da graça de Deus. A gente vai orar, agradecendo a Deus por esse momento, e na semana que vem, então, a gente volta no capítulo 7 de Hebreus. Tá? Se você puder, dá uma lida nos capítulos que faltam, né? Basicamente tem de doutrina, de teologia, de comparação, tem o capítulo 7, 8, 9 e 10, e o capítulo 11, 12 e 13 é um resultado daquilo que até o capítulo 10 é dito, né? Falou sobre fé no capítulo 11, esperança no capítulo 12 e amor no capítulo 13. Então, é uma carta linda, que com certeza que se Deus nos ajudar e se a gente for humilde, abrir nosso coração e pedir para que Deus fale aos nossos corações através dela, a leitura dessa carta vai te edificar muito, tá? Vamos orar? Ó Deus, nós louvamos o Teu nome pela oportunidade, Senhor, de ouvirmos a Tua palavra através, Senhor, desse estudo. Pedimos, Senhor, que Tu nos direcione sempre ao Teu trono de glória, que Tu continue falando conosco, que, Senhor, Teu Espírito possa mitigar, Senhor, aquilo que foi dito, que possamos, Senhor, não sermos apenas ouvintes, mas praticantes, e que possamos permitir que Teu Espírito, Senhor, transforme a Tua palavra, Senhor, em alimento, a Tua palavra, Senhor, em regeneração, em transformação de vida, para a glória do Teu nome. Pedimos, Senhor, que Tu nos abençoe nesse momento de dificuldade, que Tu nos guarde e que Tu, Senhor, sempre nos dê uma palavra Tua, uma palavra de esperança, que nos leve ao Teu trono e que sirva de âncora para as nossas almas. Que nesse momento, Senhor, às vezes teimam em ficar inconstantes ao movimento, Senhor, das notícias, os movimentos conflitantes das notícias. Que possamos nos ater àquilo que a Tua palavra nos diz. Ajuda-nos nisso, dá-nos, Senhor, um restante de noite na Tua presença. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Valeu, pessoal. Até a semana que vem, então. Até semana que vem não, né? Até quarta-feira. Quarta-feira eu e o pastor André vamos estar aqui.
debatendo sobre a mensagem de domingo. E eu queria aproveitar também para falar com o pessoal do PG, né? A gente, essa semana, vai disponibilizar também os guias do PG. Existe uma oportunidade boa de usar o Zoom como para reunião. Se isso interessar o teu PG, né? A gente vai estar disponibilizando os guias, mesmo que não interesse, se você quiser disponibilizar o guia também para todo mundo, para que eles possam participar da nossa live aqui na quarta-feira. A nossa intenção na quarta-feira é que seja algo bem dinâmico, algo bem participativo, né? E queira Deus que nos ajude nesse mistério. Amém? Ficam na paz, pessoal. Saudade de vocês, hein? Deus abençoe a todos.